Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Crer. Eu sou a Tiele Elert e hoje vamos desbravar o mundo do varejo com dicas e estratégias para você, empreendedor, que quer inovar e se destacar no mercado. Eu sou o Sandro Cassiano e estou muito animado para aprender mais sobre como podemos melhorar os nossos negócios. Lembrando que o Pode Crer é uma realização do Sistema Comércio de Mato Grosso, presidido pelo empresário José Venceslau de Souza Júnior. E hoje, né, Sandro, a gente tem dois convidados muito especiais. Igor Cunha, que é o superintendente da FEComércio em Mato Grosso, e Marco Simeone, um especialista em desenvolvimento pessoal e profissional. Sejam muito bem-vindos, Igor e Marco. Aí, ó. Tem que dar as honras pro Marco primeiro, né? Todo o seu microfone, Marcos. Eu agradeço demais o convite, estou muito feliz, principalmente por duas razões, né? Primeiro, saber que isso é uma iniciativa da FEComércio. Acredito que precisava acontecer isso para o estado do Mato Grosso. A FEComércio está de parabéns em nome do nosso presidente Júnior. E também feliz porque fazer esse podcast do lado do Igor, né? Eu estou feliz demais. E eu digo isso com muita veracidade mesmo, porque é uma pessoa que eu gosto muito como amigo, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu tenho uma admiração muito grande pela sua capacidade de gestão. Então, você imagina, a gente conseguir falar de varejo, né, com uma pessoa que você gosta de estar junto com ela, de prosear. Na verdade, ao mesmo tempo que ela tem competência, eu tô feliz demais aqui. Maravilha. Eu mais ainda, né? Eu sou aluno dele, então vai ficar fácil, né? Mas agradecer o espaço, parabéns, Tiele, parabéns, Sandro. Essa iniciativa já vinha dentro do planejamento, né, estratégico da comunicação nossa, né, Tiele? Esses braços nossos, o sistema como no todo, ele tem que se comunicar, ele tem que dar voz para as pessoas dos quais patrocinam o sistema, que é tanto a parte laboral quanto a parte empresarial, né? O comerciário, o comerciante, o empresário, né? Essas pessoas que patrocinam o sistema precisam entender o que é que eles entregam. E nada mais justo do que este Pode Crer, estar aqui com especialistas que empreendam, que entendem o varejo, que entendem o comportamento das pessoas, que tendenciam a rota para onde está indo hoje o dinheiro do varejo. A gente fala que o varejo ele tem um dinheiro, um recurso aí, mas nós precisamos buscar, nós precisamos atrair. E de que maneira que você atrai isso? Com estratégia, com ferramentas e com gestão. Estou muito feliz e o nosso presidente sabe muito bem disso e ele é uma pessoa empreendedora, ele é uma pessoa que pensa lá na frente, então tá de parabéns aí pela iniciativa de todos. A gente que tá feliz, né, Tiele, de receber dois super convidados aqui. Igor, quero começar esse bate-papo contigo. Eu já conheço a trajetória do Igor, eu sei o quanto que é inspiradora, mas quem tá nos ouvindo e nos vendo, eu gostaria que compartilhasse conosco essa sua trajetória até chegar aqui na superintendência da FEComércio Mato Grosso. A gente até brinca, eu e o presidente, que nós não deveríamos estar onde nós estamos, né? Nós somos colocados. Mas quando você é colocado, porque tem um propósito divino. Eu acredito muito nisso daí, né? Deus coloca as pessoas no lugar certo e na hora certa. Nós começamos nossa trajetória, quando eu falo nós, estou sempre falando em nome do presidente, porque foi com ele que começou a minha trajetória e com ele que eu cheguei até o cargo da superintendência do Sistema FEComércio dentro do estado do Mato Grosso, né? Estou há mais de 23 anos no setor de materiais de construção. Eu falo que eu me tornei homem dentro da associação, Marcos, dentro do sindicato de material de construção. Entrei lá muito jovem, entrei lá com 19 anos de idade. Então lá eu tive as minhas formações, acreditaram no meu trabalho, no meu potencial. E eu pude perceber que tem uma coisa que faz a diferença quando você quer buscar algo. Com quem você anda? Quem são as pessoas que estão ao teu redor? E eu fui muito feliz. Quem eram os empresários que me projetaram? Juliano Bortolotto, dono da Todimo, que eu tenho um apreço e consideração. Antônio da Zompero, da Multipadrão. E Venceslau de Souza Júnior, da Verdão Materiais de Construção. Então essas três pessoas foram o pilar que me acreditaram no meu potencial, me inspiraram também de ser empreendedor. E então essa trajetória começou lá atrás, há 23 anos, Sandro. Aí eu vim formando em administração, eu vim tendo outras formações, né? Tive a formação em direito também, vim me especializando em gestão, vim fazendo cursos, vim acompanhando o Marco Simeone, vim entendendo do varejo de material de construção.
E aí, recentemente, eu falo recentemente que tem apenas 5 anos, nós somos novinhos, tanto eu quanto o Júnior, no sistema a nível de Brasil, né? Que a grande maioria estão já há mais tempo. Mas nós precisamos entregar e fazer algo diferente. E quando nós entramos dentro do sistema por meio do sindicato, que ele sim que dá a legalidade para você sentar na cadeira do sistema FEComércio, nós podemos perceber que pela organização que tinha a nossa instituição, nós poderíamos ser sim pessoas que pudessem mudar um pouquinho a Federação do Comércio. Mas existiam outras pessoas que estavam no sistema. Porém, em uma rodada de mesa, olharam para o presidente Júnior, que é presidente atual, falaram, é você. Ele assustou, falou, não, mas como eu vou assumir a presidência, vou assumir a concorrência, né? Nós estávamos concorrendo ao cargo naquela época. Aí ele olhou pra mim e falou, se você for, eu falei, aonde você for, eu estou junto. Vamos embora, então. E aí, nós construímos um planejamento, juntamente ali com vários empresários, né? E entramos na Federação do Comércio por meio do sindicato nosso, que deu legalidade. Nós já tínhamos uma cadeira lá dentro. E as ideias se bateram num grupo de 9 pessoas. Criamos um grupo muito forte de novos empresários que queriam mudar a cara da Federação do Comércio, a cara do sistema como um todo, né? As pessoas têm que entender que a Federação do Comércio, ela não é personalidade. Ela é uma persona jurídica que tem que atender os interesses e principalmente os direitos de todos que os representam. Exato. E foi assim, graças a Deus, o homem lá de cima iluminou, ganhamos por um voto em 2018 e estamos trabalhando. Então essa é um pouquinho da trajetória, se eu for contar aqui, eu acabo me delongando muito, tá bom? E Marco, e você? Marco? Como é que foi essa caminhada aí até aqui? Bom, antes até de falar um pouquinho da caminhada, eu tenho que dizer para vocês que eu tô lembrando um pouco da minha juventude aqui, né? Porque eu tô olhando aqui fotos do Kiss, Freddie Mercury, CDC, né? Guns N' Roses, cara, eu falei, meu Deus. Juventude, o Marco não envelhece, né? Eu conheço o Marco, ó, e tá com o mesmo rostinho de rapaz. Tá formal, Essa vez essa receita, viu? Bom, eu sou natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Mais ou menos no início da década de 90, o meu pai, por causa daquela situação lá do overnight, né, do Fernando Collor de Mello, ele quebrou. E naquela época, não sei se vocês sabem, mas década de 70, 80 e 90, você vinha para o Mato Grosso por 3 razões, né? Ou transferido, ou quebrado, ou fugido. Aí meu pai foi transferido, não, ele quebrou e fugiu. Aí veio para o Mato Grosso aqui, nós íamos junto, eu tinha mais ou menos 17 anos de idade. E aquela vontade louca de querer vencer na vida, de querer fazer as coisas acontecerem, né? Cheguei aqui com muita vontade, apanhamos muito. Eu sempre dizia assim, eu saía para procurar emprego e aí eu falava assim, moça, deixa eu só falar com o dono, né? Deixa ele me conhecer. Então meu currículo só ficava barrando na porta e eu falei, um dia se eu vou ajudar muita gente a conseguir trabalho. Eu não vou conseguir emprego para as pessoas, mas vou conseguir pelo menos a oportunidade dessas pessoas fazerem entrevista e mostrar o seu valor. Porque eu tinha poucas formações, mas eu tinha muita vontade. E eu sabia que o dono que enxergasse isso se daria muito bem. Bom, não enxergaram, né? Não me deram essa oportunidade. O tempo foi passando, eu fui procurando empreender, né? Dei um azar danado em muitas coisas que eu peguei. Nós pegamos uma crise muito complicada em Cuiabá. Eu me lembro que nós arrendamos um estacionamento no centro, que não tinha como não dar dinheiro. Porque estacionamento no centro dependia de banco, o banco era tudo serviço, né? Tudo presencial. Pegamos 4 greves no ano. Nossa. Eu falei, rapaz do céu, vou ter que ir para uma encruzilhada para poder fazer alguma coisa. Bom, penamos demais. E aí, com o tempo, eu consegui um trabalho numa empresa chamada Wizard Idiomas. Dentro dessa empresa, eu tive acesso a uma revista chamada HSM Management. E quando eu tive acesso a essa revista, eu fiz a assinatura dela, que na época eram só 2 tiragens anuais e que me custava um salário do mês. Me chamavam de louco. Quando surgiu um curso em São Paulo, né, que depois deu origem à Expo Management, né, que é de um cara chamado Alvin Toffler, chamado Terceira Onda, que falava sobre futuro. Eu sempre quis olhar para o futuro. Eu penhorei uma pulseira da minha mãe e fui para lá.
Deus. E conheci muita gente boa, muitos altos executivos de empresas. Só que aí o que aconteceu? Na época não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era só telefone fixo, nem celular tinha. E fax, né? E fax. Exatamente. Então eu voltei com muitos contatos, mas não adiantavam nada. Eles queriam me levar para São Paulo, mas eu não quis, fiquei aqui. E aí comecei a tentar implantar tudo aquilo. Tomei na cara até encostar, sabe? Os empresários que me contratavam me achavam louco. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que está na hora de eu empreender. E aí as coisas começaram a acontecer, e aí começaram a andar, algumas coisas deram certo, outras deram errado, até que de repente eu comecei dando treinamento. Eu fiz um trabalho muito, muito bom para o Bradesco, e aí dentro disso isso me deu notoriedade, as coisas começaram a acontecer. Sou muito grato a Todimo. A Todimo é uma outra empresa, sabe, que abriu portas para a gente a nível nacional. Me tornei treinador de vendas da Todimo praticamente durante 15 anos, né? Devo muito à Amage. A Amage também nos ajudou demais em cima disso. E aí as coisas andaram, a gente acabou tomando, né, rumos aí a nível nacional, né? Óbvio, tanto na área de treinamento, empreendendo com outros negócios também. Eu empreendo hoje no mercado imobiliário, mas tentando fazer uma cápsula dessa história, entendeu? É mais ou menos assim, um cara que veio de fora, que comeu pão que o diabo amassou, que dormiu num colchão durante 2 anos, que a geladeira dele era um isopor durante 2 anos, mas que sempre acreditou no estudo. E detalhe, não é na escola só não, é no estudo. Eu sempre busquei estudar, independente se eu tinha certificado ou não, entendeu? E eu acredito que eu venho vencendo. Não vou dizer que eu venci, mas eu acho que eu venho vencendo essas etapas. Você tocou no assunto, Marcos, que eu acho que quem me acompanha sabe, né? O quanto eu bato na tecla, busco conhecimento sempre, né? Então, os estudos é independente daquele título mesmo, né, Marcos? É buscar o conhecimento constante. E já, só para me retratar, que eu estava esquecendo uma pessoa que me auxiliou e me orientou muito, finado Olívio Bigolin. E ele sempre disse para nós, esse sindicato, Venceslau, Juliano, Igor, que nós estamos criando, um dia vocês vão sentar nessa cadeira da Federação do Comércio. Eu até arrepiei agora, porque acho que veio... E ele foi um cara que buscou muito conhecimento, ele era muito tranquilo, apaziguador. Então nós, quando eu falo nós, eu, o presidente, o Juliano, o Toninho, que são o pilar e a essência do Sindicato Material de Construção, o Olívio Bigolin nos ensinou muito com o teu conhecimento. Isso é verdade. E ele tem isso, né? Não, e não é à toa que as 4 empresas se tornaram ícones dentro do material de construção. Exatamente. Bigolin, não é à toa. Todimo, Verdão e a Multipadrão. E a Multipadrão. É verdade. Exatamente. Então, E é muito gostoso eles me inspiram muito. E é muito gostoso que no relato dos dois, 2 coisas se coincidem, né? Que é, na verdade, a resiliência e a vontade de fazer acontecer e visão de futuro. Exato. Então, os nossos 2 convidados, na sua trajetória, isso se fez muito presente durante todo o tempo. Vocês acreditam que, de fato, um perfil empreendedor, a cereja do bolo seja o conhecimento para evoluir, para desenvolver? A busca de conhecimento? Cara, eu vou dizer uma coisa para você. É assim, ó. O que a gente precisa começar a entender que conhecimento é a tua capacidade de agir de maneira consistente com aquilo que você aprendeu. Entendeu? Se você aprende algo e não consegue ser consistente com aquilo, você não tem conhecimento. Ou não põe em prática, né? Exatamente. Exatamente. Sem prática, exatamente. Não vira ação. É pôr em prática, entendeu? Porque a consistência é a prática. Sim. Você precisa ser consistente. Então, o que eu percebo é que por que às vezes tem pessoas que não têm uma inteligência intelectual tão extraordinária, não é que não seja necessário, mas ela consegue chegar lá mais que o outro que tem uma inteligência intelectual extraordinária, exatamente pela consistência. O que acontece é quando você pega, por exemplo, esses 4 ícones do material de construção, como outros que poderiam ser citados aqui, eles são muito e foram muito consistentes.
Eles não chegaram onde chegaram a todos, foram muito conscientes. E outra, fazendo coisa errada, sabe? Coisa errada que eu digo assim, errando. Entendeu? Sabe? Errando. Tomando decisões erradas, e aí daqui a pouco ele ia lá, aprendia com o erro, consertava e fazia, e ia. Vocês não têm ideia o quanto a Associação de Material de Construção, a Comac, penou para poder chegar onde chegou. É que o pessoal olha só agora, só vê as pingas, não vê os tombos. Você tá entendendo? Então, ou seja, a questão do conhecimento é a sua disposição de querer ser consistente. Consistência não tem como, tá? Ela só vem com o tempo e não é pouco tempo. Você só começa a ver resultado de consistência se você olhar, por exemplo, o livro dos Outliers, do Michael Gladwell, ele já fala exatamente isso, né? São 10 mil horas. São 10 mil horas. São pelo menos 10 anos ralando muito, vendo pouco resultado, até você começar a ver as coisas aflorarem. E eu acho que esse é o caminho, né? Determinação, atitude. E aí, quando a gente fala em consistência, é o treinamento. A tua mente tem que estar treinando todos os dias, então o conhecimento ajuda a treinar, né, Marco? Marcos bate muito em treinamento, e eu coloco o treinamento porque, vou dar um exemplo, Cristiano Ronaldo foi eleito 3 vezes melhor do mundo. Por quê? Porque ele treinava. Ele não era um craque, ele não era um Messi da vida. Ele nunca foi um Neymar da vida. Obcecado. Mas ele era obcecado. E o empreendedor tem que ser obcecado. O empreendedor tem que ser determinado. Ele tem que persistir, ele tem que acreditar. E é isso que faz a gente acreditar que nós podemos fazer algo diferente em prol do outro. E quando você faz algo diferente, quando você serve, e o varejo é isso, o empreendedor é isso, você tem que saber servir. Mas você tem que buscar ali essa persistência, essa consistência para você atingir seus objetivos. E aí, Marcos, quando você disse lá no começo, como é que você chegou a essa cadeira, foi com persistência. Porque em vários momentos eu queria desistir lá atrás. Falei, deixa eu ir para outro caminho. Que caminho é esse de você aglutinar pessoas? De você aglutinar pessoas, mostrar para elas que o propósito em conjunto, todos vão ganhar, era complicado, que é o sistema cooperativista. Exatamente. Né? Exato. E a federação é isso, ela é cooperativista. Então o empreendedor ele tem que ter isso. E essa gana de empreendedorismo eu tenho desde cedo, pelo meu pai e pelo conhecimento da minha mãe. Isso é verdade. Sandro, a gente está aqui com 2 sumidades do varejo. A gente sabe que vocês sabem muito sobre varejo, sobre vender e sobre entender pessoas, né? Que é o principal. A gente estava conversando sobre isso antes, né? A gente está falando com pessoas, a gente não está falando com nada além de seres humanos. Então, eu queria que vocês me explicassem um pouquinho sobre o comportamento do consumidor. Vocês têm uma longa trajetória, né, nesse setor já, e eu queria entender o que mudou, assim, como é que o consumidor vem mudando, como é que era lá quando vocês começaram e como é que o consumidor se comporta hoje, né? Me conta um pouquinho como é que funciona esse comportamento aí. Marcos, você já tá no treinamento aí, eu venho depois só para te auxiliar. Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o consumidor, ele hoje é denominado, certo, em evoluções. Então, o pessoal chamava de consumidor 1.0. O que é esse consumidor 1.0? É aquele cara onde ele tinha pouca opção de concorrência, né? E o encontro dele, a sua necessidade, estava, na realidade, voltada através de uma demanda onde ele precisava esperar quando pudesse atenderia ele, ok? De repente, a logística começa a melhorar, né? E aí você vem o consumidor 2.0, aonde ele começa a ter acesso ao telefone, onde ele começa a ter acesso a lojas mais próximas dele. Não sei se vocês lembram, mas algumas cidades, ter um shopping center era algo surreal, não é verdade? Então eram os grandes centros. Então você tinha poucos acessos, mas já conseguia, né, ter, por exemplo, na época, não sei se vocês lembram, uma Lojas Americanas, por exemplo. Conseguia chegar na cidade, né? Ou uma grande distribuidora. E aí o que acontece? A publicidade começa a fazer parte disso. Ele começa a entender que existem opções de compra. De repente, você entra no consumidor 3.0. Esse consumidor 3.0, ele já começa a entender que ele não só pode comprar aqui, mas pode comprar, por exemplo, por correspondência, não é verdade? Esse cara começa não só
a buscar via telefone, mas ele começa a ter outros acessos de mídia impactando ele, de repente, de uma maneira muito rápida, isso vira para o 4.0. Aonde ele começa a perceber que existe a internet, né? E aí dentro da internet ele começa a ser, sabe, como é que fala? Jorrado para ele uma série de opções, de ofertas, ele começa a se decepcionar com algumas coisas ele começa a se surpreender, e aí ele começa a virar o consumidor 5.0. Por quê? Porque agora ele ficou mais digital. Olha só que coisa interessante. Eu não estou falando de público, eu não estou falando de baby boomers, eu não estou falando de geração X, de geração Z. Eu estou falando de consumidor 5.0. Isso quer dizer o quê? Você vai ter um cara que é geração X, que é consumidor 5.0. E por que isso? Porque ele conseguiu se adaptar. O que acontece com o público de antigamente? E eu estou dizendo de antigamente até 10, 20 anos atrás. Quem era o fornecedor de novidades era o vendedor. Então ele ia nas concessionárias, ele ia nas lojas, certo? Para quê? Para ver as novidades. Hoje não. Hoje a novidade está aqui, ó, na palma da mão dele. O consumidor brasileiro hoje consulta o Google em mais ou menos 12 vezes para tomar a decisão da compra de um produto no varejo. Ou seja, o que acontece com o consumidor 5.0? Ele está mais exigente, por quê? Porque ele já entende o que ele quer comprar. Ele tem condições de pesquisar o que ele quer comprar. Então, na realidade, ele não quer mais ser impactado com publicidade. Ele não quer, na realidade, mais com que você force a venda. Ele quer que você tire dúvidas e ensine ou conduza ele à melhor decisão. Ou seja, o que acontece? Hoje ele quer pessoas, ele quer empresas que tragam para ele soluções de problema e não ofertas de produto. Então, ou seja, o consumidor atual, conhecido como consumidor 5.0, odeia propaganda, odeia publicidade. Então, o que ele quer? Ele quer que você faça a sua publicidade de uma maneira mais inteligente. Ele quer que você entregue para ele novas ideias, novas soluções, que você mostre, por exemplo, certo, problemas que nem ele percebeu, que a gente chama isso em técnica de venda de trazer o problema do inconsciente para a consciência dele, para que ele perceba, falei, cara, eu não tinha parado para pensar nisso. E aí o que acontece? Esse consumidor, ele quer admirar marcas, ele quer admirar empresas, entende? Tanto é que se você pegar a NRF lá, uma das coisas, das pesquisas mais tem peso hoje é um consumidor admira e procura ser leal a uma empresa quando ela percebe que essa empresa resolve o problema. Olha só, ele não quer que a empresa venda para ele, ele quer saber que aquela empresa resolve o problema quando o problema acontecer. Então eu posso dizer que a grande evolução do consumidor é o nível de exigência de entrega. Eu não quero que você seja o melhor, mas eu quero que você entregue aquilo que você se compromete comigo. Se você entrega aquilo, opa, eu quero ser seu consumidor, eu quero ser seu cliente. Isso acaba exigindo dos negócios, dos colaboradores, uma capacidade que, infelizmente, a maioria ainda não está preparada para atender. Não conseguiu acompanhar. Não conseguiu acompanhar. Entendeu? Eu costumo dizer que nós temos consumidores 5.0 e temos vendedor 2.0. E empresa 2.0 também. Empresa. Aí a gente entra na parte cultural, né, de empresas. A gente tem que mudar a cultura. Por quê? Porque o consumidor é o mesmo, só mudou o comportamento de compra. Então, o que eu digo, né? Dentro da Federação do Comércio, a gente vem editando através de estudo de pesquisa, analisando esse comportamento cada vez mais, direcionando, mostrando estratégias, principalmente para os empreendedores, para os empresários, para os comerciantes. Se ele não mudar, começar a entender que esse consumidor ele quer algo personalizado, aí a gente entra em vários canais de marketing, né? Ele não quer mais aquela publicidade, ele quer aquela publicidade para ele. Resolve o problema dele, converse com ele. Hein? E aí eu vinha até conversando com o Marcos, né? Hoje tá os grandes players pensando nisso. Vou dar um exemplo da Casas Bahias, que tem mais de 100 milhões de clientes, e ela passou um tempo liderando o mercado, depois ela caiu
E aí mudaram-se toda a inteligência interna de acompanhar este cliente, colocando pessoas, mostrando que o time é colaborativo, mostrando estratégias e como atrair esses clientes através de vários canais. Então, hoje fala-se muito de multi-channels, né? Como atrair esse cliente por vários canais, seja ele via WhatsApp, seja ele via internet, com uma loja virtual. Mas uma coisa pós-NRF que me deixou mais tranquilo, que o varejo físico ele não vai sumir. Esse contato, as pessoas ainda querem olhar olho no olho, as pessoas querem sentir. Mas o que você precisa não é ir para o mundo digital, é digitalizar a tua empresa. Aquela empresa que você tem ela fisicamente, eleva ela para uma plataforma com a mesma cara, com a mesma pegada, com a mesma cultura e com o mesmo propósito. Porque essas gerações, elas estão já se conversando, se convergendo, mas eles querem o atendimento personalizado. Aí entra hoje aquelas formas de como conversar e atrair esse cliente, né? Tá se falando muito em retail media. Juntar todas essas plataformas, entender, jogar dentro de um... A gente vai falar o Cuiabano, um balaio de gato. Você joga dentro de um balaio, chama toda a equipe de vendas que tá lá na ponta atendendo, porque a inteligência artificial ela é apenas um meio. As pessoas não vão sumir. Esquecem. Elas vão suprimir algumas profissões e aonde vão dar oportunidade para novas profissões. Então, a partir do momento que o varejo tem essa concepção de pegar a loja física, colocar a mesma loja que a pessoa está vendo virtualmente, porque ele vai lá na internet, olha o que ele quer e ele está finalizando na loja física. Então, essa conversa transacional da loja física com a loja virtual, ela vem mudando esse comportamento desses consumidores que querem algo personalizado. Eu quero ser muito bem atendido por vários canais, mas desde que eu comece lá na internet e termino no mesmo propósito na loja Igor, física. você falou um negócio tão interessante que é muito bom a gente considerar aqui, só para vocês entenderem. Uma das coisas que o consumidor brasileiro mais odeia é ser atendido no WhatsApp por uma pessoa no WhatsApp onde a carinha dela, certo, é a logomarca da empresa. Pelo amor de Deus. Ela não quer. Por quê? Ela quer saber quem é a pessoa. E aí o que acontece? Tem empresas que forçam o cara a deixar só a marca da empresa. E eu não estou falando que talvez não tenha que ter a marca no WhatsApp, mas você precisa ser inteligente. Coloque a marca, adeque a foto da pessoa, a função da pessoa, entendeu? Olha só, parece uma coisa boba, mas uma coisa que às vezes desperta no cliente o gatilho da insegurança e que faz com que você possa estar perdendo venda. Uma coisa que aparentemente é boba e que te tira vendas. Exato. E é isso que o varejo, os empreendedores precisam entender. Esses canais, essa inteligência, essa tecnologia, ela é apenas um meio. Ela é apenas um meio. Eles querem sentir, eles querem ainda pegar o produto, e eles querem ser muito bem atendidos. Então, o varejo tem que entender a comunidade. Às vezes, eu estou ali no CPA com uma filial e estou com uma loja no centro. A comunidade do CPA é diferente da loja do centro. Exato. Eu tenho que ter mecanismos, eu tenho que ter inteligência e eu tenho que ter essa trafegabilidade de como atrair essa comunidade, ajudando eles com o comportamento do dia a dia, entendendo qual é o potencial de consumo. Então, hoje o Retail Media, ele desde a hora que você entra para fazer uma pesquisa dentro de uma plataforma, seja do Google, seja da onde for, ele começa a entender o comportamento das pessoas. Então, ele vai trafegando com ela, ele pega na mãozinha, você não tá nem percebendo, e vai te atraindo para dentro da tua loja. Mas na hora que ele vê que a loja física é diferente da que tá na plataforma, ele sai fora na hora, devido à insegurança. Então, nós hoje precisamos se adaptar com este novo consumidor 5.0, como o Marcos muito bem disse. As pessoas são as mesmas, só mudou o comportamento de consumo. A pandemia potencializou muito isso. Por isso que houve 2.0, já pulamos para 5.0, né? Ó, Rápido, você vê, né? é importante a gente comentar uma coisa aqui, olha só, certo? A gente consome roupas masculinas, ok? Roupas masculinas. Eu não vejo nenhuma empresa do varejo mato-grossense, nenhuma, tá? Absolutamente
nenhuma em me trazer nenhuma informação via WhatsApp, olha que eles têm meu WhatsApp, ok? Tá? Me passando, por exemplo, olha, a moda hoje é usar gravata assim, ou hoje, por exemplo, certo? As tendências são essas. Por exemplo, existe muita situação hoje que é o seguinte, quais são as cores que conversam melhor com você? Pro Marco, é o seguinte, ó, a gente tá tendo um evento aqui na loja, certo? E você ganhou, tá? Uma consultoria rápida para te dar, por exemplo, 3 dicas de cores e roupas que dão certo com você. Casando sapato, calça, camisa e paletó, por exemplo. Cara, eu iria na hora. Por quê? Porque a gente tá, sabe, como é que fala? Mais metrosexual, né? Mais exigente. Mas por que a gente tá mais metrosexual? Porque a gente entendeu que a aparência vende. Opa, então muito, é lógico que a gente quer. Você tá entendendo? Aí o que acontece? As empresas de fora oferecem isso. Ou seja, o varejo tá vendo, cara, tá vendo que isso tá acontecendo. E não existe nenhuma iniciativa. O que é? Ó, tem promoção. Ó, o que você recebe no WhatsApp? Tem promoção. Ou seja, o WhatsApp deles virou um panfleteiro digital. Interessante que você falou, Marcos. Eu estava escutando a Vivian, que assumiu a Casas Bahia. A Vivian, ela fez todo o brand e o marketing da Copenhague. Tá? Junto com a Renata Witt, que nós trouxemos no Supera Varejo, né? Que é um outro grande produto que a Federação do Comércio, juntamente com o Prepara, nós temos. O que ela disse? Ela falou, gente, lá fora já existe as câmeras que vão estar dentro das lojas, que vai analisar o Marcos e vai falar, o Marcos gosta da cor azul, mais listrada, sapato caramelizado, uma gravata mais azul, vai entender o comportamento e a veste dele. Aí essas empresas vão lá, vão personalizar. É isto, gente, que a gente tá falando, que o Marcos tá dizendo. Pelo amor de Deus, a oportunidade. Hoje o minério do mundo não é mais o petróleo, é dados. Quem tem mais dados, quem tem mais informações, quem entende mais o teu cliente vai sair na frente. E de que maneira que você tem que entender seu cliente? Buscando tecnologia, buscando investimento nele, porque na hora que chegar pro Marcos, ô Marcos, pô, eu vi que você gosta de usar essa camisa azul, chegou uma linda aqui pra você, que é seu número, perfeita, parece que eu tô vendo você nela. Isso aconteceu comigo em uma vendedora, que eu não posso nem falar a marca aqui, mas eu gosto muito dessa loja. Ela olhou pra mim, Igor, não vou nem te oferecer, porque o que chegou eu já escolhi pra você. Ela já me entende, porque eu vou sempre lá, mas eu tive que ir até ela. A loja não foi até mim. E hoje o consumidor, como tá na palma da mão, ele não quer mais sair de casa. Ele só quer chegar lá, comprar, pagar e ir embora, porque tempo é dinheiro. Exato. E o varejo tem que pensar nisso. E pegando um gancho na sua fala, Igor, e linkando com o que vocês disseram de conhecimento é importante, e de que também o mercado está despreparado para esse novo perfil de consumo, na verdade, né? E você, como um dos idealizadores do programa Prepara Varejo, qual a importância desse programa para o mercado varejista local? Né? O Prepara Varejo é o maior programa de capacitação gratuito promovido pelo Sistema Comércio, por meio do Senac, que visa capacitar o comércio varejista no segundo semestre para as principais datas comerciais do ano. Vem aí Black Friday, vem a Cyber Monday, que virou agora, que é uma oferta aí só de tecnologia. Tem Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, liquidação, enfim. Qual esse projeto, esse programa, qual a importância, linkando aí o consumidor está exigente, o mercado não está preparado e levando em consideração que conhecimento é importante. Então, é aquela persistência que o Marcos falou lá atrás, né? Consistência. Nós vamos parar. O Prepara Varejo dá essa consistência. Vem preparando o mercado para ele mudar o mindset, mudar a mentalidade de como se comunicar com este novo comportamento de consumo. Então, nós temos vários cursos ali, desde a parte de logística à parte de vendas, de tecnologia, de conhecimento, e tudo se resume em conhecimento, em treinamento. Então, o Prepara Varejo vem treinar principalmente essa mão de obra que está ali pronta para atender este consumidor que está cada vez mais exigente,
Tá? Então nós estamos entregando conhecimento. Então nós vamos sempre fazer este programa porque uma hora acreditamos que vai mudar a cabeça dos empresários, a cabeça principalmente daquele vendedor ainda, que é 1.5, né? Não chegou nem em 2.0 e o consumidor já é 5.0. Porque gente, pelo amor de Deus, tem vendedor que tá 1.5 e, né, às vezes você ajuda só para e dando ré. E dando ré. Aí fala, pô, a geração Z vem com uma velocidade X que tá vendendo. Não é. Calma, gente, nós temos que entender. Mas para isso, a Federação do Comércio, por meio do Senac, está trazendo cursos constantes durante 90 dias, capacitando principalmente para essas datas comemorativas, que atrai e principalmente ajuda a subsistência do varejo. É esse o papel da federação, de uma entidade que representa os empresários. E, gente, vocês falaram sobre o que é que precisa melhorar, né? O Igor falou aí, você tem que trazer o físico para o seu digital também, né? Eu queria entender mais, quais são os principais desafios que o comércio varejista enfrenta. Quais são as principais dificuldades? A gente sabe que precisa alçar esse físico para o digital, né? Mas quais são os outros desafios que o comércio enfrenta atualmente para realmente chegar nesse consumidor e fechar essa venda? O que está acontecendo agora? Eu vou falar duas coisas que às vezes o varejo não tem percebido e que para mim hoje são uma das duas principais estratégias para esses caras venderem mais, tá? Primeiro lugar, mercado do varejo é relacional. Certo? Hoje, cliente, ele quer comprar sem perceber que você está vendendo. Entendeu? Ele é relacional. O que ele quer? Ele quer relacionamento. Agora, a pergunta que eu te faço é, você quer mais capacidade de relacionamento que o varejo tem? Às vezes aquela empresa tem meu cadastro e eu compro dele pelo menos 2, 3, 4 vezes por ano. Quantas pessoas ele tem assim e quantos eventos ele podia fazer sem nenhuma intenção, gente, para quem tá ouvindo, eu tô fazendo entre aspas, tá? Sem nenhuma intenção, tá? De vender, e sim de informar, e sim de ajudar a pessoa a entender mais sobre aquele produto ou daquele negócio em si, e aí dentro disso desperta o interesse dele. Então o que acontece é eventos hoje são fundamentais, porque mais eventos, de novo, não é para fazer coffee break. Você tá entendendo? Certo? É para gerar relacionamento. Então precisa ter estratégia no evento, precisa ter técnica no evento, entendeu? Precisa ter neurovendas no evento. Por quê? Porque aí o que acontece? A venda vira consequência. Segunda estratégia, ele precisa aprender a fazer collab. O que é o bendito do collab? Qual é um segmento que conversa com o meu? É isso aí. Qual segmento conversa com o meu? Vou dar um exemplo para vocês. Nós atuamos com o mercado imobiliário, né? Especificamente com o mercado de alto luxo, né? Aqui em Cuiabá. Quem cuida disso, inclusive, é Rodrigo e Maico, são meus grandes parceiros de negócio, né? Nós temos também a incorporadora. Então, ou seja, por exemplo, eu tive a oportunidade desses tempos atrás de conviver com o Fernando Pérez, né? Tivemos com ele lá e tal, trocando ideia. E por quê? Porque o produto dele tem tudo a ver com o nosso negócio. O nosso produto tem tudo a ver com o negócio dele. Então, de novo, não é um interesse de querer vender para o cliente dele ou que o nosso cliente compre dele, mas é para que essas pessoas se conheçam. E no momento que elas sintam que é bacana, que, poxa, porque quem conhece o Fernando Pérez e conhece a equipe do Fernando Pérez, que é mais importante ainda, começa a admirar esse pessoal em como eles trabalham, ou seja, começa a despertar vontade de comprar. Criar conexões, né? Criar conexão. A mesma coisa quando conseguem nos conhecer no mercado imobiliário. Você começa a criar conexões, começa a gerar vontade em cima disso. Então, ou seja, eu tenho que aprender quais são os segmentos que conversam com o meu, que eu posso contribuir com o teu negócio e que automaticamente você pode. Detalhe, não pode ser de maneira interesseira. Tem que ser de maneira interessante. Precisa ser de uma maneira natural. Você está entendendo? Precisa ser aquela coisa assim, vamos contribuir um com o outro e vamos contribuir com o nosso cliente, porque o resultado da venda não tem como, ele é consequência, vai acontecer. Então, o dia que o varejista entender que isso hoje são estratégias de negócio,
ok? A médio e longo prazo, ele sente o resultado de maneira incrível. E tudo isso muito bem orquestrado promove uma experiência Claro, positiva claro. o cliente, o Claro. povo está em busca hoje em dia de experiência. Claro. É? Lembra o que o Igor falou? Não existe mais departamento de marketing, não existe mais departamento de vendas. Existe departamento comercial. Comercial. Todos estão no balaio, que o Igor falou. Balaio, Você tá entendendo? Estão entendi. tudo dentro do balaio chamado comercial. Tudo tem que vender. E tudo tem que vender, só que cada um vende de um jeito diferente. O cara que é social media, certo? Ele tá no departamento comercial, só que ele tá tendo a visão como social media. Isso. E duas coisas muito interessantes que o Marcos disse, e eu vou tentar aqui estratificar no desafio. Quando ele falou do Fernando Pérez, o mais interessante não é ele, é a equipe dele. Muito. E formar essa equipe que é o desafiador. Por isso que a gente bate na tecla sempre de treinamento, capacitação, tentando formar essa base aqui do varejo. E a outra é eventos. Por que as pessoas saem daqui para ir em grandes eventos em São Paulo? Eu tenho grandes especialistas aqui, Marcos é um deles, fez um grande evento daqui. E ó, ralando para colocar público. Porque as pessoas ainda vão lá fora buscar algo que já existe aqui dentro. Mas está faltando esse despertar por meio dos eventos. Que é uma coisa diferente que eu virei a chave quando eu disse para um amigo meu. Falou, cara, por que você sai daqui para ir em grande evento lá, sendo que tem um parecido aqui, ou às vezes até melhor? Network. Então a venda, ela é o network. Na hora que a gente entender que a gente está num estado melhor entre as federações, né? Exatamente. Um estado tranquilo, um estado que está investindo em infraestrutura, um estado do agrobusiness, um estado que tem realmente pessoas de alto network e de capacidade financeira que não tem lá fora. Então, na hora que a gente trazer grandes eventos, mas explorando essa capacidade que o estado tem de pujança econômica, nós vamos explodir. E o varejo vem por trás, capacitando essa mão de obra, prestando serviço. Então, essa mola propulsora, que é onde a federação agora vem juntando a indústria e o agro, eu acho que são os próximos passos da gente criar grandes eventos, Marcos, junto com as 3 federações, e trazer para cá, dizer o seguinte, São Paulo tem que vir para cá. Exato. Eu não preciso mais ir até São Paulo, mas eu preciso o quê? Ter pessoas, eu preciso entender de network e fazer grandes eventos que sejam organizados. E detalhe, o importante também, o empresário mato-grossense, eu vou até falar um pouco mais de Cuiabá, tá? E depois eu explico por quê. O empresário de Cuiabá, ele precisa começar a entender o seguinte, não existe, sabe, melhora e prosperidade sem doação. Então, por que eu estou dizendo doação? Porque é o seguinte, tem gente boa aqui, não tem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fortalecer essas pessoas. E por que nós vamos fortalecer? Porque é o seguinte, se eu coloco a minha marca naquele evento, se eu estou contribuindo com aquele evento, ok, lógico, eu quero uma contrapartida, porque eu quero visibilidade para a minha marca, e tá tudo certo, você tá entendendo? Mas aí a credibilidade dessa marca atrai uma outra marca, que gera collab. Por quê? Porque conversa com o meu público, entende? Por exemplo, uma empresa que eu tenho que tirar o chapéu em Cuiabá, chama Buffet Leila Maluf. Cara, os caras, eles são ponta firmes em tudo. Por quê? Porque eles acreditam nessa conversa, você tá entendendo? Então o processo que eu digo é o seguinte, o empresário aqui, ele precisa começar a olhar para isso, porque isso vai atrair o network. Isso vai, lógico, que o que acontece? Você vai separando com o tempo o joio do trigo. Vai percebendo que, por exemplo, tem tipo de evento que às vezes não compensa. Claro, por quê? Porque o cara não é sério, porque não tem consistência, porque não tem seriedade, porque não tem entrega. Mas o que tem entrega, eu preciso, por quê? Porque isso, se cresce aquele evento, cresce minha marca junto. E por que eu falei de Cuiabá? Porque quando você vai hoje para algumas cidades do interior, e vou dar um exemplo muito prático, Sinop é o que é, porque o empresário de Sinop acredita muito no network. Ele investe muito, ele compra muito a ideia dos eventos. Isso não quer dizer que não há decepções. Sim. Mas não é porque teve decepção que ele para. Olha a consistência, eles se ajudam. E aí você percebe pessoas começando projetos e eles injetam credibilidade no projeto. Eu não estou falando de injetar só dinheiro, não. É injetar de convívio, sabe, de divulgação e energia. E o que acontece? Aí, gente, é o que a gente está falando no mundo de hoje, transborda.
Prosperidade de Sinop é porque o empresariado, sabe, de Sinop se ajuda, entendeu? Acredita, entende? E aí as pessoas que são sérias e que entregam, entende? Começam a crescer muito mais, entendeu? E quem não presta, vai com o tempo, sabe? Ele vai expurgando, você tá entendendo? Então Cuiabá precisa mais disso. O empresariado precisa parar. Né, não, pelo amor de Deus, Cuiabá tinha que mandar. Quem tinha que ser o galo de galinheiro do estado era o Cuiabá. Não, Sinop. Não menosprezando Sinop, não é isso, né? Mas nós temos que agora tirar o chapéu, calçar a sandália da humildade e ver o que Sinop fez. Exatamente. Porque nós precisamos fazer isso aqui. Esse processo de unir as pessoas. E detalhe, gente, unir a pessoa independente de religião, sabe, independente de crença, sabe, independente de ideologia, sabe, unir as pessoas para prosperar, sabe, o que a gente pode contribuir. Quando a gente começa a ver isso, gente, São Paulo aprendeu a fazer isso como ninguém. A gente está continuando vendo, e sabe o que está fazendo? A gente está simplesmente o quê? Sentado na arquibancada e vendo que bonito que é. É verdade. Pegando o gancho teu, Marcos, só para a gente contribuir um pouquinho mais, quando a gente fala trazer eventos para cá, mostrar a capacidade que nós temos, mas essa união que precisa. Vou dar o exemplo da Copenhague, novamente eu falo da Copenhague, eu acabei estudando para trazê-la para cá. A Copenhague foi lá e fez parceria com a Vivara. A Vivara, na hora que o cara compra uma joia, vai o chocolate dentro. É esse o collab que ele está dizendo. Aí eu volto para dentro de Cuiabá. Cuiabá Esporte Clube. O que o Cuiabá trouxe de visibilidade. Impressionante. Impressionante. Porque equipe, quando fala em equipe, time de futebol, eu dou exemplo porque eu vim lá atrás de treinamento de futebol, vim da escola futebolística, né? Então a gente depende um do outro. Então esse collab que o Marcos está dizendo é isso. Eu preciso hoje de quem vende calçado para me vender também ali a minha joia. Quem eu foi preciso que acreditou, né? depositou. Depositou. Aí eu falo... Quem aposta? Quem aposta, né? Nós estamos ali realizando aqui no Sesc o cinquentão na época de ouro que jogava futebol de salão. Grandes empresários estão passando por lá. Falou, nossa, Igor, que coisa fantástica você está fazendo. Eu falei, mas é em prol de vocês. Aí tinha 2 diretores, um do Misto e um do Dom Bosco. Eu falei, gente, por que vocês não estão apoiando o Cuiabá, colocar suas torcidas lá para ajudar o Cuiabá a manter na Série A? Porque aqui também tem times tão bons quanto o Cuiabá. Vocês ficam com essa briga, não coloca público. É vergonhoso quando eu chego lá no estádio, que a gente tem lá uma estrutura lá apoiando o Cuiabá, que faz sentido, porque quando vem um time de grande relevância, é hotéis que é movimentado, é bares, todo. É restaurante. Toda a cadeia, né? A cadeia produtiva. O que o Cuiabá tá fazendo é digno de baixar a guarda para ele falar, nossa senhora, parabéns. Bater então, muita palma. Gente, então nós temos que pegar esse gancho dessa visibilidade que o Cuiabá tá dando a nível de mundo, porque o Sport TV passa no mundo inteiro. Falar, ô Misto, ô Dom Bosco, eu tô falando o nome deles aqui porque eu dei porrada nos dois lá. Falei, vocês têm que baixar a guarda e dizer que vocês não tiveram competência na época de levar os 2 times, mas ajudar a levar a torcida de vocês, cara. No atletismo também. No atletismo, aí você vai desenvolvendo várias coisas, porque gente, a gente tá com um atleta cuiabano. E tem uma de Rondonópolis também, uma skatista de Rondonópolis. E aí tá tendo visibilidade agora nas Olimpíadas, mas o quanto que esse cara ralou, o quanto que não teve de apoio pra chegar onde chegou. E isso é evento, o Marco disse. Evento que movimenta toda uma cadeia e você vai colabdando, pegando as pessoas que tem a mesma sinergia que o Leila Maluf faz. Se você quiser hoje um pacote fechado Leila Maluf, já vem com banda, já vem com som, já vem com telão, porque os melhores estão lá com ele. Exatamente. E olha só o quanto ela contribui para esses terceiros. Nossa, e quanto eles melhoraram para fazer uma entrega melhor para eles, tá? Eu só queria, antes da sua pergunta, registrar que ele só não me convidou para esse projeto cinquentão, porque como eu sou artilheiro, ele provavelmente tem receio. Mas eu achei que foi faixa etária. Você não chegou lá ainda. Eu tenho 50 anos, lógico, certo? O medo é tão grande da disputa da artilharia que ele não me convida para o projeto cinquentão. É que eu não atingi cinquentão, acredito que você também não atingiu cinquentão, mas eu vou fazer o quarentão para nós, tá? Gente, a gente estava falando de vendas e de vendedores, o Igor até falou que tem vendedor que está lá no 1.5 ainda, né? Eu queria entender de vocês quais são as técnicas de vendas da atualidade, assim, que tem se mostrado mais eficazes, tanto para o empresário como para o vendedor mesmo, colaborador que está lá, né, fazendo essa venda.
tem técnica, e quais são essas técnicas? A gente viu que é esse relacionamento e tal, mas tem uma técnica que a gente possa falar? Olha, eu vou dizer que, em primeiro lugar, a técnica mais importante que está faltando muito no mercado chama-se se importar. Se importar. Entendeu? O que eu percebo hoje no mercado é as pessoas não se importam. Entendeu? Por isso que as pessoas elas pegam a lista de transmissão e mandam um monte de coisa lá pro cara da lista de transmissão e não tá nem aí. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Esses dias o contrato de uma das minhas empresas de telefonia celular, uma das minhas empresas venceu o contrato de telefonia celular. Então eu queria trocar, eu queria verificar a possibilidade de uma outra companhia. Busquei no meu WhatsApp, se eu tive alguém que me falou, porque eu registro, né? Digitei lá e mandei, escuta, eu queria alguma informação sobre isso. A única coisa que fez, não veio um bom dia, fez mandou um banner. Um banner, né? Com os planos. Segue os planos. Aí assim, qualquer coisa, estou à sua disposição. Não, eu preciso falar mais alguma coisa? Então, assim, não adianta técnica nenhuma se a empresa, eu não estou dizendo as pessoas da empresa, por quê? Porque a empresa é a cultura. Se a empresa não trabalhar uma cultura de se importar, eu preciso me importar, entenda, se venda hoje é relacionamento, o que acontece é o cliente quer entender o seguinte, ele tem interesse em resolver o meu problema. Ele tem interesse em realmente gerar uma entrega. Ele não quer só me entubar, ele não quer me vender só. Ele quer resolver o meu problema, entendeu? Agora, lógico, as técnicas ajudam. E por quê? 63% da população mundial é indecisa. Se eu tenho 63% de uma população indecisa, por que eu preciso de técnicas? Para ajudar esse cliente a tomar a decisão mais cedo. Então, o que hoje essas pessoas precisam, essas empresas, esses vendedores precisam começar a olhar? Eu preciso trabalhar essa técnica de maneira mais apurada. Por exemplo, o que é hoje trabalhar de maneira mais apurada? Aprender a colocar a psicologia na venda. E a psicologia na venda tem nome, chama-se neurovendas. Eu preciso entender que hoje a técnica é eu vender para a mente do cara e a mente do cara convence ele a comprar. Entendeu? E detalhe, tá? Convencer não tem nada de errado, viu? E venda vem como consequência, né? É natural. O ato da compra. Natural. Por quê? Porque eu conduzo o cliente à compra. Eu não forço o cliente à compra, eu conduzo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho, por exemplo, em parceria com um amigo em Santa Catarina, um projeto chamado Pregão de Guerra. Pregão de Guerra foi eleito em 2019 o maior evento de vendas de impacto do Brasil. A gente vem, por exemplo, numa empresa e a gente faz em um dia o que eles vendem em 30 dias. Ok? Nós fizemos aqui com a Ação Benedito 2 vezes, né? Numa delas vendemos 43 apartamentos, no outro nós vendemos 46 em um dia. Nossa. Ok? Nós fizemos na Domani 2 vezes, já vendendo mais de 100 carros em um dia. Então, ou seja, já fizemos em alguns lugares do Brasil. Só para vocês entenderem, são quase 300 eventos, quase 9 bilhões de reais em venda. E nós estávamos na Arezzo, em Santa Catarina, em Florianópolis, para ser mais exato, fazendo um evento desse. Vendemos o dobro do Natal. E tinha uma senhora, tinha uma senhora na loja onde ela estava colocando uma rasteirinha. Aí ela colocava a rasteirinha, tirava, colocava de salto, tirava, colocava a rasteirinha de novo. Eu cheguei perto dela e perguntei, a senhora está em dúvida, né? Ela falou, pois é, eu não sei se eu coloco essa rasteirinha que está super confortável. E quando ela falou essa informação, eu guardei. Ou eu vou com a de salto. A pergunta é, uma equipe de venda que não trabalha técnicas corretas, técnicas, sabe, psicológicas, falaria o que para ela? Ah, leva as duas. Aí o que acontece? O que eu fiz? Eu perguntei para ela, o que a senhora está procurando? Aí ela franziu a testa e falou assim, como assim procurando? Só está procurando conforto? Que a senhora estiver procurando conforto, leva a rasteirinha. A senhora mesmo disse que estava super confortável. Agora, se a senhora estiver procurando poder, eu levava de salto. Ela falou, mas por quê? A senhora ficou super poderosa com a de salto. Ela inchou igual um baiacu. Essa voz, então, essa voz pra senhorinha. Ela inchou igual um baiacu e falou assim, pá! Levou as duas. Lógico que vai. E levou as duas. Por quê? Porque eu vendi pra mente dela. A mente dela convenceu ela. Olha que interessante, né? Quando fala em técnica de venda, né? Quem sou eu para falar técnica de venda, mas eu entendo de pessoas. Quando você entende de pessoas, você automaticamente convence. E técnicas, vendas, é convencimento, é saber entender. Então, eu acredito que o cara tem que saber servir primeiro. Saber servir. Sem pensar na venda. Independente se ele vai comprar naquele momento ou não. Serve bem. Segundo, entender o cliente. Ele entendeu que ela estava confortável. Ele guardou essa informação e aplicou ela no final.
no fechamento da venda. E o terceiro, conhecer o produto. Muitos clientes vão mais entendido do produto do que o próprio vendedor. Muitas vezes mesmo. O vendedor 1.5 que eu disse agora. As informações. Você já sabe tudo. Você já sabe tudo. Exato. Então, peraí. Então, vamos compreender, vamos saber servir e vamos entender. E conhecer. Conhecimento é constante. Então, o cara que não conhece o produto que está vendendo, ele não tem capacidade para estar à frente. E, para resumir, eu sempre digo, você é vendedor? Você gosta de gente? Não, eu tô porque eu preciso. Então sai fora. Cara. Então, você não gosta de gente? Você está vendedor. E atrapalhando. E atrapalhando ainda, infame. Dá licença, vai embora. Então, mas é verdade, cara. Gosta. Pô, eu acabei de adquirir 2 veículos. Foi justamente por isso. O cara perguntou, o que você precisa? Eu só preciso de um carro para me trabalhar e voltar para casa. Falou, cara, tem um carrinho aqui ideal para você. Sentei no carro, um carro elétrico. Não preciso mais do que isso. Só vou do trabalho para casa. Comprei esse carro elétrico. E o outro, pra gente sair. Tecnologia, conforto e o que eu mais precisava, ir e vir. Só que o atendimento dele teve uma pegada tão diferente, Marco. Não sei se ele passou pelos seus treinamentos. Eu levei os 2. Eu deixei um carro lá e vim com 2. Mas é porque eu precisava também. Só que eu não fui convencido a comprá-lo. Ele me convenceu a comprar. Então, a técnica de convencimento que vem pela neurovendas, ela é muito importante. Então, tá aí a resposta à técnica neurovendas. Entender e conhecer. Até porque a gente só compra por 2 coisas, né? Certo? Ou por necessidade ou por desejo. Só que o que acontece é que, às vezes, a nossa necessidade ou o nosso desejo, ele pode ser inconsciente. Entendeu? Então, às vezes, eu tenho certeza, eu sei muito bem, ele está consciente, ele está aflorado a minha necessidade ou está aflorado o meu desejo. Mas eu também posso ter necessidades e desejos que não estão afloradas. E qual é a função do vendedor? Descobrir se ela está aflorada ou não. E se ela não estiver aflorada, fazer o quê? Trazer, certo, à tona essa necessidade ou esse desejo. Mas como é que você faz isso? Você tem que fazer perguntas. Eu estou assustado, eu rodo essa cidade em todos os segmentos. Como eu sou de Cuiabá, então eu fico o tempo aqui, eu vou nas empresas, vou nas lojas, eu me faço de cliente. Por quê? Porque eu fico medindo os vendedores. O vendedor não faz pergunta. O vendedor não faz pergunta, a única coisa que ele fala do produto. Responde a pergunta. Ele só responde, ele é um vendedor reativo. E detalhe, se ele é assim presencialmente, não duvide, ele faz a mesma coisa ou pior de maneira digital. De maneira digital. E foi o que aconteceu. Eu estava numa loja de material de construção, ele me pediu para mim estar lá em um determinado momento para bater um papo com a equipe dele. Só que antes eu estudei a loja. Não, eu estou no mundo on também, fica tranquilo, Igor, entra na minha página lá, belezinha. Entrei no WhatsApp dele 10 horas da noite. No momento não podemos atender. Horário de atendimento das 8 ao meio-dia, de meio-dia, olha só. Às 6. Tem horário. Então, E aí, de segunda a sexta, e eu fui sábado lá. Tava aberto sábado. Tá bom. Mas pera lá, pô, se eu entrei 10 horas da noite, que tem ali, pelo menos as perguntas para ser feita. O que você precisa, o outro dia eu estarei pronto, um atendimento. Que vem um link, vai olhando as coisas. Vai olhando qual produto que você quer. Exato. E isso aí ele ficou azul, branco. Gente, realmente. Percebeu? O cliente 5.0 e a estrutura de atendimento 1.5. Eu só tenho aquele horário, exatamente. Eu só tenho aquele horário às 10 horas da noite, durante o dia. Então, peraí, eu vou entrar, eu vou escolher o que eu quero e no outro dia eu finalizo. Mas se a loja não entender... Mesmo porque vontade de comprar em qualquer hora, né? Exato. Qualquer hora. Digitalizar a tua empresa de forma on e off, ela tá fora do mercado. É isso aí. Entendi. Isso mesmo. A gente falou das tendências, do que precisa fazer. E o que o vendedor não pode fazer? O que ele não pode fazer? Porque você falou assim, o cara não sabe, nem conhece o produto dele, né? Ou enfim... De repente, primeiro ele já chegar pra você e falar, pôs não. Porra, eu vou embora. O cara que me atende, mas pôs não. Pois não, tá bom, tô indo embora, meu. Eu vou falar pra você, eu até não condeno, pois não. O problema que eu digo é o seguinte,
o que eu tenho percebido. O vendedor ele não se importa. Então, vou dar um exemplo básico. O vendedor não vem ao encontro de cliente. Não. Certo? O cliente espera. tem que ir ao encontro. Eu acho isso absurdo. Então, eu vou dar um exemplo. Você vai comprar um carro. Pô, o cara te espera na mesa. Enquanto você não chega lá detalhe, ele não levanta, inclusive, entendeu? E outros segmentos também. Hoje, muitos vendedores têm uma dificuldade para sorrir absurda, entendeu? Absurda. E principal, o cara não quer escutar. Ele é reativo. Ele é reativo. Se o cliente demanda, ele faz. Se o cliente não demanda, ele não faz. É aquele exemplo. Vamos comentar de novo a telefonia celular? Eu não lhe mandei uma solicitação para o cara? Você tá entendendo? Vamos lá. Quando que ele me retornou? Marco, diz uma coisa e aí. Você tomou uma decisão? Você analisou? Nunca mais falou com você. Nunca mais. Nunca mais. Então o problema, na realidade, o que o vendedor não pode fazer? Ele não pode ser reativo. Ele não pode ser reativo. Venda é ativa. Vender é ser ativo. Só para vocês entenderem. Pesquisa feita, eu acho que foi 2013, 2014, não me lembro agora, não vou lembrar a fonte agora para vocês, só para poder entender. No Brasil, 20% hoje de um público-alvo, de um segmento, ele está em momento de compra. 20%. Ok? Os outros 20% não está em momento de compra. Ele é perfil, mas ele não está em momento de compra. Porque não tem dinheiro, porque não tem crédito, ou tem os dois, mas não quer agora, ele não está. E os outros 60%, ele é perfil, mas ele está em dúvida. Ele está em dúvida. Agora, pasmem, você sabe qual é a margem de conversão de venda de um vendedor brasileiro? 20%. Ou seja, significa 20%. Que a maioria dos vendedores brasileiros, eles só vendem para aquele que está no momento de compra. Então ele não vende. Ele sofre venda. O cara já estava lá para comprar mesmo. Olha o oceano azul de 60%. Exato. Ele sofre venda. Então aquilo que a gente fala, o problema da tua empresa não é quando você está vendendo. O problema da tua empresa é quantas vendas você está perdendo. Esse é o grande problema. Ou quantas vendas está deixando de prospectar por meio, de repente, da neurociência. Exato. Porque às vezes venda não é imediata. Exato. A venda é construída. É construída. Ela é construída. Entendeu? Posso ter, se eu trabalho uma carteira, se ela é relacional. Se ela é relacional. Ela é construída. Ela tem um tempo entendeu? Ali de... Então, ou seja, o que acontece? O cara, na realidade, ele quer o cliente agora. E o resto, dane-se. Não existe uma proposta, sabe, de construção de relacionamento para conduzir o cara para o momento da compra. Entendeu? Então, ou seja, o que não pode fazer hoje? Não pode deixar de se importar, não pode ser reativo, certo? A equipe comercial precisa ser ativa, buscar, mandou orçamento, mandou, deadline. Quando que eu dou retorno para o cara? Agora. Quando que eu dou retorno para o cara? Você tá entendendo? Ele pediu um orçamento agora, beleza. E aí, quanto que eu posso retornar para o senhor? Quando é que o senhor vai analisar quando? Entendeu? Eu preciso ser mais ativo dentro do processo. Outra coisa, fui lá no material de construção. Eu tô comprando chuveiro. Tá, beleza. Pô, mas quem compra chuveiro às vezes tá com uma saboneteira velha. Você tá entendendo? Uma saboneteira velha, né? Às vezes ele tá com um problema também no espelho do banheiro que tá velho, tá quase quebrando. O meu quebrou hoje, por isso que eu tô falando. Você entendeu? Sabe? Então, quer dizer, é aquela situação. Por que não trazer upsell? Não existe estratégia de upsell. Que é o cara acabou de comprar, ele tá indo pro caixa, você pode fazer uma proposta de oferta para ele, para algo mais. Não existe. Pior, não existe o vendedor e não existe da empresa uma estratégia. Não tem, esquece. Não existe da empresa uma estratégia. Olha que interessante, falamos de problema, falamos o que o vendedor não tem que fazer, mas em cima do que o Marco disse, problemas todos nós temos. Tem dia que o vendedor tá com problema e ele transmite isso para o cliente, então isso ele não pode fazer. Se ele tá com problema, não vai trabalhar, fica em casa. Todos os dias o vendedor tem que estar preparado para sorrir e servir. Esse é o primeiro ato que o vendedor tem que estar pronto. Ele não precisa mais estar, eles têm que estar sempre pronto, tá? Se não está pronto, fica em casa. Esse é o problema, todos nós temos problema. A inteligência emocional que muitos se falam aí, que as empresas estão passando, né? Que todos nós temos problema. Então o vendedor tem que estar preparado para resolver o problema do cliente. Mas como que ele vai resolver o problema do cliente, sendo que ele já está com o problema dele e não está conseguindo resolvê-lo? Então, ele não pode chegar na empresa com problema.
ou saber diferenciar muito bem. Eu acho que, no meu ponto de vista, é uma das ações que eu sempre digo para nossa equipe, tá? Vai para casa. Você não tá bom para atender hoje, você não tá bom para servir, fica em casa. O vendedor tem que estar preparado sempre, sorrindo, servir. Independente do dia. Se brigou com a mulher, se não dormiu, mas ele é vendedor. Então eles têm que estar preparados. E tem que gostar. Eu tá ali não gostando, aí assiste o episódio de carreira. Exatamente. Exatamente. Eu vou agregar um pouco mais, sabe? Eu sou um pouco, certo, da filosofia do Muricy Ramalho. Você tá entendendo? Certo? Porque é o seguinte, essa história de que ele não tá bem, ele precisa de motivação, então tá faltando boleto, seu boleto tá pouco. Tá entendendo? Sabe por quê, pessoal? Vamos ser sinceros. Tá. Eu sou motivado a boleto. Gente. Acabei de fazer 2 dentro do carro, né? Ou um só bem recheado. Porque para pra pensar, cara. Olha só, seus pais estão ficando velhos se eles estiverem vivos ainda. Seus filhos estão crescendo. Cara, se você não tem o porquê, você me desculpa. Então, você vai precisar de quê? De motivação, de palestra motivacional para motivar você. Porque você não tá legal. Você é doido. Você acordou, teu olho abriu, suas pernas se mexem direito, seus braços se mexem direito, meu amigo. Sabe, aquela coisa, você precisa ser a figura de transição da tua família. Sabe, a tua família precisa olhar pra você, você é o grande exemplo. Marco, mas tá dando tudo errado. Se dá uma chuva de Xuxa, agora cai um pé na minha cabeça. Bem-vindo ao time, cara. Por quê? Porque tem momentos que vão ser bons, momentos que vão ser ruins. Entendeu? Agora é aquele negócio. Cara, nós estamos com uma sociedade Nutella demais. Demais. Você é doido, rapaz. Eu andava na cidade de Cuiabá, eu tinha que na época era Gabriela meio preço. Era Gabriela meio preço. Na Getúlio Vargas. Comprei muita chuteira ali. Eu comprava da 13 de junho. Eu tive que comprar sapato, que o sapato era solado de plástico. E ele derretia por causa do calor. Eu tinha que colocar papelão para disfarçar. E eu tinha que trabalhar de gravata, camisa e calça. Sabe? O problema é esse. A gente está com uma sociedade Nutella demais que não está entendendo. Eu preciso ser... Eu tenho que entender o seguinte. Eu preciso ser o diferencial da minha família. Então vou contar um segredo aqui. Vou ter momentos ruins. Vou contar um segredo que não precisa espalhar não, tá? Acho que a diretoria agora vai saber. Quando eu entrei lá na Comac, em 1999... Perguntaram, você tem carro? Eu não tinha carro. Tenho carro sim. Tenho carro sim. Vai escutando. Sabe mexendo no céu? Power BI. Nunca pegou na vida. Tem. Você sabe que você vai rodar? Pô. Me ligaram, você foi aprovado. Inclusive foi o Carlos Reginoldi. Hoje ele tem a Construforte, a antiga HCR. Carlinho, consultor do Sebrae, Empretec, fiz Empretec com ele, gente boa. Ele me entrevistou, eu gostei do perfil e ele me contratou. Mamãe, pelo amor de Deus, eu preciso de um carro. Filho, pelo amor de Deus, um amigo meu tá vendendo um Fusca ali, parcelado em 5 vezes. Dá 5 cheques pra ele que eu cubro esses 5 cheques da senhora. O valor hoje, R$1.500, que era o carro na época, né? Parcelamos lá, em 5 vezes lá, 300 lá. Rapaz, esse carro era o carro dos meus sonhos. Por quê? Porque eu realizei meus sonhos por meio dele. Percebe? Então, quando a gente acredita que a gente é o provedor, que a gente vai ser diferente... Não tem dificuldade, as dificuldades vão existir todos os dias, canivetes vão cair e você vai estar com a sombrinha, essa sombrinha vai estar vazando esse canivete. Exatamente. Aí o que eu fazia? Eu andava com uma chave de fenda, porque o retentor você tem que estar sempre modelando ele, porque não esse carro afoga, e lápidos. Quem que usou lápidos, aquele perfume lápido? Eu chegava fedendo gasolina. Nossa, lápidos. Meu pai usava lápidos. Eu chegava fedendo gasolina nos clientes, mas o que eu fazia? Lápidos e atendia 1000 vezes. É isso, gente. Então, quando virar pro lado direito com o Fusquinha, a porta do lado esquerdo abria, só pra ter uma ideia. Mas é isso. As dificuldades vão existir. Mas qual é a solução que você tá buscando pra ela? Exatamente. E aí fica aí minha deixa pra todos aí que estão nos ouvindo. A solução tá dentro de você. A automotivação tá dentro de você. Então você tem que buscar o porquê de ser automotivado. E eu tenho hoje um porquê.
os meus filhos. Legal, isso aí. E só tem duas coisas que fazem as pessoas vencerem na vida, gente. É trabalho e estudo. Trabalho e estudo. Trabalho e estudo. Trabalho e estudo. Então, de novo, eu não tô falando de que é pra escola, não, tá? Pra escola é uma das maneiras de estudar. Trabalho e estudo é um único caminho. Ou você faz isso, ou esquece, o resto é conversa fiada de palestrante motivacional. E não é desculpa, exatamente. Não é desculpa de ter custo, não, né? Porque não, o Prepara Varejo hoje daí esquece. A plataforma tá pronta Exatamente. já. Tá pronta, cursos Hoje esquece. gratuitos, Né? Esquece. Então qualificação Exatamente. gratuita. Exatamente. Então isso. não é desculpa. Não é né? desculpa. É verdade. Sem mais desculpas. Gente, eu falei que em algum momento eu ia ter que cortar a conversa. Mas agora que a gente ia começar. Agora que a gente falar de empolgou, estratégia. Gente, o programa está chegando ao fim, mas as dicas que recebemos hoje são valiosas para qualquer empreendedor. Igor, Marco, muito obrigada por compartilharem conosco as experiências de vocês. Brigadão mesmo. Foi uma honra. Parabéns pela iniciativa de vocês. Que prospere cada dia mais esse podcast, que vocês tragam cada vez mais pessoas que façam muita diferença. Eu assisti esses dias a matéria sobre a história do Jô Soares e passaram mais de 14 mil pessoas entrevistadas por ele e quanto isso fez diferença. Por que eu digo isso? Porque a gente não tem noção da dimensão que um podcast desse aqui pode tomar e às vezes uma pessoa, que assista um deles pode fazer uma diferença incrível. Parabéns. Obrigada. E parabéns, é por isso que nós estamos aqui, né, Marcos? Alguém fez a diferença em nossas vidas, né? Exato. E eu tenho certeza que a maneira que vocês vão levar essas informações vai fazer a diferença na vida de alguém. E para isso que existe o Podquê, para isso que existe Prepara Varejo, para isso que existe o Sistema Fecomércio. Então não esqueçam, o sistema está sempre à disposição de todos. Meu muito obrigado. Obrigada. Igor, Marco, muitíssimo obrigado. Foi um prazer tê-los aqui conosco. E para você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça que o Sesc, o Senac e a Fecomércio Mato Grosso está nas redes sociais. Nos sigam lá. Isso mesmo, Sandro. Por lá você pode ficar por dentro da agenda dos eventos e das programações e aproveita para se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Tchau e até o próximo Pode Crer. Tchau, pessoal. Que bom. Gente, esse foi de longe o programa mais divertido que eu vi. Foi. O mais bom.